Olá, olá, meus queridos amigos do YouTube! Estamos aqui para fazer a correção da prova do HC na minha matéria de legislação aplicada ao SUS. Sou o professor Milvio Braga, ministro a matéria no curso íntegro e tivemos 5 questõezinhas aí na prova do último domingo, de ontem mesmo, né? Anteontem, né? Na verdade, anteontem, o produtor tá me corrigindo aqui. De anteontem aí, a prova realizada para o HC, com 5 questõezinhas da legislação aplicada ao SUS. Para quem me acompanhou lá na correção da prova do HU de Juiz de Fora, vocês viram que todo o conteúdo que foi cobrado na prova lá estava dentro do nosso material didático e os nossos alunos gabaritaram a prova. E aqui vocês vão ver que não foi diferente, inclusive tivemos muito conteúdo, muitíssimo conteúdo repetido. Eu vou trazer para vocês da correção do HU. Se você assistiu só o vídeo de correção do HU, tá certo? Que estava aqui no YouTube de graça para você, você acertou 3 das 5 questões. 3 das 5 questões. Só com o vídeo de correção do HU, que estava aqui no YouTube para vocês. Imagina assistindo o curso completo. É gabaritar na certa. Beleza, galera? Então vem comigo, vamos lá para a prova do HC. Vamos ver a primeira questão. A primeira questão fala assim, ó. Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde do Brasil e a construção do SUS. Quanto ao ano em que... Aí vem a perguntinha que ele quer para saber da gente, ó. Ele quer saber o ano em que as secretarias de saúde e de assistência médica foram englobadas, passando a constituir a Secretaria Nacional de Saúde, para reforçar o conceito de que não existia dicotomia entre saúde pública e assistência médica. Produtor, joga para mim o site aí para eu poder mostrar para eles. Sabe de onde que eles tiraram essa questão, gente? Olha aqui, ó. Ministério da Saúde, diretamente do site do Ministério da Saúde. Olha o link aqui, ó. portalsaude.gov.br, fala sobre o histórico do Ministério da Saúde. E vejam aqui, ó, o Ministério da Saúde passou por diversas reformas na estrutura. Destaca-se a reforma de 1974, na qual as secretarias de saúde e de assistência médica foram englobadas, passando a constituir a Secretaria Nacional de Saúde. E aí, ó, o texto da questão. Para reforçar o conceito de que não existia dicotomia entre saúde pública e assistência médica. Portanto, esta questão que fala sobre formação da Secretaria Nacional de Saúde, ela foi buscar lá no site do Ministério da Saúde, ela foi buscar lá no conceito histórico, na evolução histórica trazida no site do Ministério da Saúde, um detalhezinho muito pequeno de uma data. Ele queria saber qual era a data. E a gente viu ali, 1974 é o ano de criação da Secretaria Nacional de Saúde, que coincide com a instituição do INAMPS, a criação do INAMPS, que também foi de 1974 e que estava lá dentro do nosso conteúdo programático. Mas eles foram buscar lá no site do Ministério da Saúde um detalhezinho de uma data para poder cobrar o gabarito da questão. Portanto, vejam comigo aqui, o gabarito da questão era a letra C, 1974. Isso também pelo nosso acompanhamento histórico aí com a banca da EBSER, levanta para a gente a primeira questão que eles cobram sobre a evolução histórica da saúde ou do SUS, né, do Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, essa foi a primeira questão que apareceu em prova da IBFC, da banca examinadora, para a EBSER, com relação a esse tópico ali do teu conteúdo programático, que é a evolução histórica. Beleza, galera? Vamos dar continuidade. Vejam comigo aqui agora a próxima questão, questão de número 22, e aqui, olha só que coisa linda que aconteceu com a gente. Eu tenho que dizer para vocês, estava bonitinho no nosso material. Se você foi aluno do curso íntegro, se você assistiu às aulas do curso íntegro de legislação aplicada ao SUS... Opa, obrigado, produtor.
Produtor sempre salvando a gente. Então, meus queridos, se vocês assistiram às aulas com o curso íntegro, vocês acertaram. Sabe por quê? Estava lá na nossa aula de número 5, do conteúdo de legislação complementar ao SUS, porque estamos falando da resolução 453 de 2012, aos 29 minutos e 22 segundos. Eu leio para vocês exatamente isso aqui, ó. Representatividade, abrangência e complementariedade do conjunto da sociedade. Características que a entidade precisa ter para poder fazer parte do Conselho de Saúde. Ela tem que ter estas características para poder ser indicada como ocupante de um cargo de conselheiro dentro do Conselho de Saúde. Era fácil de matar a questão porque a maioria das alternativas fala em tempo de formação, ou seja, levando em consideração o tempo de existência da entidade representativa, e isso não está dentro do conteúdo que a gente viu. E também não se fala em capacidade financeira, até porque o órgão tem que ser democrático e qualquer distinção com relação à capacidade ou envolvimento de dinheiro seria falsa a questão. Então, pela nossa aula, a gente conseguiria matar que o gabarito é a letra D de dado, tá certo? Então, ele queria saber a alternativa correta com relação aos critérios relevantes para a participação no Conselho de Saúde, de acordo com a resolução 453, e está lá para vocês. Aula de número 5, legislação complementar ao SUS, a partir de 29 minutos e 22 segundos, eu leio exatamente os critérios para que exista essa participação no Conselho, que são representatividade, abrangência e complementariedade do conjunto da sociedade. E aqui eu tenho que destacar para vocês um detalhe muito importante. Assistir às aulas do começo ao fim. Veja onde estava o gabarito dessa questão. Minuto 29 e 22 segundos. Finalzinho da aula. Já indo para o encerramento da aula. E ali tinha a explicação desses critérios necessários. Eu falei para vocês ao longo das aulas de que essa banca examinadora ela gosta de cobrar o texto da lei, que tem algumas coisas que são, que eram, né, decoreba. Você tem que saber, você tem que lembrar. E aquela nossa parceria, eu vou trazendo para vocês, vocês vão com o texto da lei acompanhando. E tá aí o resultado. Dentro do nosso material estava descrita estas características, esses critérios que a entidade precisava cumprir para poder participar do conselho, e a resposta da questão era a letra D. Beleza, galera? Vamos para a nossa próxima questão, venham comigo. Vamos para a questão de número 23. E essa daqui não só está no nosso material, como estava na sua aula que eu disponibilizei para vocês aí no YouTube, de correção da prova do HU, de Juiz de Fora. Olha só, assinale a alternativa correta sobre o orçamento. Opa, agora ele deixa eu mexer. Essa canetinha está endiabrada hoje. Assinale a alternativa correta sobre o orçamento dos conselhos de saúde nos termos da resolução 453. Outra característica importante dessa prova, 3 questões saíram da resolução 453. Questão 22, questão 23, questão 24. Estava pedindo o texto da resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde. Então ele quer saber sobre orçamento. E se vocês verem a nossa aula de número 6 da legislação complementar, porque é da resolução, da legislação complementar ao SUS, a partir de 18 minutos e 27 segundos, eu falo para vocês exatamente o texto de que
O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. Portanto, gabarito letra A. Esse era o gabarito da questão. Por que o resto está errado? Olha aqui, ó. O orçamento do Conselho de Saúde é imposto? Não. Quem decide sobre o seu orçamento é o próprio Conselho, através do seu regimento interno por meios determinados também pela Resolução 453. Conselho de Saúde não tem orçamento falso, o Conselho de Saúde tem orçamento próprio. O orçamento do Conselho de Saúde é imposto? Não, não é imposto. O orçamento é imposto? Não, não é imposto. Portanto, gabarito letra A, o Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. E lá, quando eu fiz o vídeo aí que está no YouTube para vocês, falando sobre a correção da prova do HU, na questão 23 a gente abrangeu este assunto, porque este assunto era o gabarito da questão, porque lá a questão pedia a incorreta, tá certo? Ele queria que você marcasse a alternativa incorreta, e o gabarito falava exatamente sobre o orçamento do Conselho de Saúde, pois dizia que o Conselho de Saúde não podia decidir sobre o seu orçamento. Era incorreto, e eu expliquei e também trouxe para vocês o destaque da nossa aula de número 6, Legislação Complementar ao SUS, a partir do minuto 18 e 27 segundos. Você tinha a explicação sobre esse tema. Portanto, questão de número 23, não só falada uma vez, mas falada 2 vezes para você. Uma, inclusive, aberta aí no YouTube para todo mundo poder acompanhar. Beleza? Voltando, olha lá, temos mais uma questão pedindo a resolução número 453 do Conselho Nacional de Saúde. Era a questão 24. E ela falava assim, ó: assinale a alternativa correta nos termos expresso da Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde. E aí ele perguntava sobre as reuniões plenárias, tá certo? Mais uma vez, questãozinha que também foi comentada durante a correção do gabarito do HU. Na mesma questão de número 23 da prova do HU, questão de número 23 da prova do HU, tá certo? Eu comento com vocês acerca das reuniões plenárias, porque as reuniões plenárias, elas têm uma periodicidade regulamentar, e o gabarito da nossa questão era a letra B, que fala assim, ó: o plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário, e terá como base o seu regimento interno. A pauta e o material de apoio às reuniões deverá ser encaminhado aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. Perfeito, parabéns. Este é o gabarito. E estava na nossa aula de legislação complementar ao SUS, tá certo? De número 6 também, a partir de 18 minutos e 43 segundos, ou seja, praticamente na sequência do gabarito da questão anterior, tá certo? E também foi comentado lá no vídeo do YouTube. Aí, por que as outras não funcionam? Letra A: as reuniões plenárias do Conselho são fechadas ao público. Não, elas são públicas. Também está explicado lá no vídeo que está no YouTube, e também está explicado na aula de legislação complementar ao SUS a partir de 18 minutos e 43 segundos. Os conselhos de saúde são impedidos de buscar auditoria externa. Falso. Eles podem, é permitido buscar auditoria externa, tá certo? É permitido. Letra D: o orçamento do Conselho de Saúde é imposto pelo Ministério Público. Bom, o gabarito está lá na prova anterior, não tem nada de orçamento imposto. O orçamento do Conselho de Saúde é decidido por ele próprio. E por fim, letra E: as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público. Falso, elas são públicas e abertas. Inclusive, tem uma determinação lá na Resolução 453 que diz que as reuniões devem ser realizadas em local que comporte toda a população que queira participar. Então, se eu não posso fazer numa sala que cabe 10 pessoas, se eu tenho 60 pessoas querendo participar,
todo mundo tem direito de participar das reuniões do Conselho de Saúde, porque elas são públicas e abertas, ok? Tranquilo? Então, mais uma questão que dava para gabaritar, não só com as nossas aulas, mas olha aí, ó, até com o vídeo do YouTube da correção da prova do HU. Venho aqui que a gente tem mais assunto para a gente ver. Questão de número 25. Última questão que caiu na prova, cobrando a nossa matéria de legislação aplicada ao SUS. E aí ele pede assim, ó. Assinale a alternativa correta sobre as disposições do artigo 199 da Constituição Federal sobre a assistência à saúde. Então, olha lá. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, sendo vedado tal acesso às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Falso. Não é vedado o acesso das entidades filantrópicas coisíssima nenhuma. As entidades filantrópicas têm até preferência na assinatura dos convênios com o SUS. Preferência. Se o SUS tiver que firmar convênio com entidade privada de assistência à saúde, ele tem que dar preferência para as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Letra B. É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com ou sem fins lucrativos. Falso também, porque não é permitido quando a entidade tem fins lucrativos. É proibido destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas, tá certo? Com fins lucrativos. Então ali a palavra com mata, porque se fosse só para entidade sem fins lucrativos, aí é permitido sim, eu posso. Mas com fins lucrativos é expressamente proibido. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo livre a comercialização. É proibida a comercialização. Não pode de jeito nenhum, tá certo? Letra D, é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções apenas às instituições privadas, desde que estas apresentem resultados positivos quanto aos seus fins lucrativos. Ele está dizendo que só para quem trabalha com fins lucrativos, ou seja, é falso também. Portanto, o nosso gabarito vai ser a letra E. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. E isto, meu querido, está na aula de legislação aplicada ao SUS, tá certo? Na aula de número 4, a partir de 25 minutos e 20 segundos, eu explico para vocês esta questão das diretrizes do artigo 199 da Constituição Federal com relação às instituições privadas, tá certo? As diretrizes para a assistência à saúde através das instituições privadas. E lá na correção da prova do HU, que está disponível aí no YouTube para vocês, quando eu trato da questão número 24, quando eu falo da alternativa C, tá certo? Exatamente a partir de 15 minutos e 11 segundos do vídeo da correção do HU, eu também falo desse assunto com relação à exceção. Eu escrevo lá para vocês ainda que tem exceções para que possa o capital estrangeiro participar dessa forma direta ou indireta. Portanto, meus queridos, está aí. Dentro do material do curso íntegro, dentro das aulas ministradas aqui no curso íntegro, em legislação aplicada ao SUS, você tinha total condição, total e plena condição,
de acertar as 5 questões da prova. Tá certo, meus queridos? Com isso, a gente encerra aí essa nossa correção para vocês. Espero que vocês tenham ido muitíssimo bem. Falei para vocês que eu confiava na aprovação de vocês. Legislação aplicada ao SUS tem peso 2, portanto, as 5 questões equivalem a 10 questões da matéria comum, aquelas matériazinhas assim, tipo português da Daniela Tatarim, matemática do André Tatarim, essas coisinhas comuns aí. Então, ela tem peso 2, equivale ao dobro para vocês. Espero que vocês tenham acertado as 5 questões e que o nosso curso tenha lhes colaborado para alcançar a sua aprovação. Beleza, galera? Um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade. Valeu, até lá. Tchau, tchau.